Ergam as vossas bandeirinhas arco-íris, meus queridos. No rescaldo do Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, trazemos hoje o realizador do documentário português Até que o Porno nos Separe. Quando se pergunta a um pai ou uma mãe qual o maior desgosto que um filho lhe pode dar, invariavelmente vem a piadola de que, antes de se meter na droga ou nos escoteiros, há aquela fatalidade que é o seu mais que tudo, ser maricas. E foi isso mesmo que Eulália, uma senhora católica e conservadora, descobriu pela internet acerca do seu imigrado filho na Alemanha. Mais chocante ainda, para além de gay, é ator porno. Premiado internacionalmente até. E Eulália vê-se mergulhada num universo que não conhecia e que colide com tudo aquilo em que acredita. Até que o Porno nos Separe é o mais recente documentário de Jorge Pelicano e que nos lança numa viagem de aceitação, de luta contra os preconceitos e de provação em como o amor incondicional tudo vence. Melhor documentário no Caminhos do Cinema Português, no Rose Filmdagen em Amsterdão e mais uma carrada de outros prémios com exibições a decorrer neste momento um pouco por todo o país. Mas hoje é aqui que ele se senta para nos contar esta história tão pessoal. Olá, Jorge. Olá, como estão? Tudo bem? Olá, Jorge. Olá, Paulo. Paulo. Deixa-me dizer que a tua presença aqui no VHS já era mais do que devida. E é um prazer estar a entrevistar-te. E deixa-me começar por dar-te os parabéns, porque adorei o teu filme. Obrigado. Tem uma história com muita força e visualmente está soberbo. Eu não vi, pronto. Está feita a confissão, mas vou ver um dia falaste quase como se tivesses visto. É verdade. Sim. Jorge, vou abrir aqui então as hostilidades. Tu começaste a produção deste trabalho já há mais de 2 anos. Exato. Durante esse processo, eu lembro-me de ter falado contigo algumas vezes, onde referiste que estavas a acompanhar várias histórias. Exato. No entanto, Até que o Porno nos Separe aborda apenas uma história. A de uma mãe e de um filho. O que é que te levou a isolar esta história e a apostar nela para ser o filme? Essencialmente pelo facto de... É óbvio que sentia que a narrativa, tendo em conta a força da história da Eulália e do Sidney, desta mãe e deste filho, inevitavelmente chegas a um momento do processo da criação do filme em que sentes que é possível ter uma boa história do que ter duas que se dividem e que, de certa maneira, mesmo juntas, não conseguem ser uma história tão forte. E teve a ver essencialmente com isso. A partir do momento em que nós sentimos que havia um conflito entre esta mãe e este filho, e a partir do momento em que sentes que os personagens ainda estavam em processo, que gostamos de chamar em processo de transformação, senti que dedicar todo o espaço a essa história era o melhor para o filme. Também pelo facto de eu nunca ter feito um documentário apenas com uma história isolada e já há algum tempo que senti essa necessidade de me centrar apenas numa história e em tudo o que dá na volta do que ter de facto 2 histórias principais. Essencialmente são essas duas justificações que me levaram a tomar esta decisão. Então, mas isso significa que tu tens muito material que não usaste? Sim, essencialmente eu tinha uma segunda história de uma outra mãe, neste caso com cuja filha era atriz porno. Sequela! Exatamente. Sequela. Era nisso que eu também estava a pensar. Exatamente, cuja filha era atriz porno, mas que a determinada altura do processo de rodagem sentimos que já não havia um conflito entre mãe e filha que conseguisse suportar a história e que tivesse um princípio, um meio e um fim. E aí optámos, nós já tínhamos cerca de 1 mês e meio de filmagem com essa mãe e com essa filha, mas depois sentimos que havia necessidade de dar prioridade à história da Eulália e do Sidney. Mas isso significa que de alguma forma irás regressar a essa outra história, num outro formato, ou esse capítulo ficou encerrado? Sabes, Paulo, quem faz quem faz documentários e que se calhar demora 1 ano e meio, 2 anos,
quando a gente acaba um documentário desses, pelo menos eu sinto que existe sempre um grande período de nojo. Nós mais facilmente abordamos um novo projeto, Claro. do que propriamente voltarmos às histórias que faltavam ainda contar. Portanto, eu infelizmente não tenho sempre essa vontade, infelizmente nunca tenho essa vontade de voltar às mesmas histórias. Tenho sempre vontade de partir para novos caminhos, para novos personagens, para novos universos. E pronto, o que ficou, e se calhar um dia mais tarde volto a pegar nesta história, mas num curto prazo nunca penso nisso, sempre penso noutras coisas para desenjoar, porque eu sinto que até que o Porno Spar, eu sinto que foi um processo muito exaustivo, muito algo moroso para mim, e vou-vos ser sincero, acho que não tem que demorar menos tempo. Não é que fosse por falta de empenho, não teve nada a ver com isso, mas quero contar histórias de uma forma muito mais rápida. Nem sempre isso é possível, e neste documentário não foi possível, porque estávamos à espera que a realidade nos trouxesse, vá lá, o final do filme, não é? Porque é um documentário, não, nada está guionado, temos que contar. Vocês estavam à espera que a história se desenvolvesse naturalmente para Exatamente, terem essa conclusão. Mas eu neste momento eu sinto muita falta de fazer histórias em cujo processo seja muito mais rápido. Quero fazer coisas mais curtas, provavelmente, a partir de agora. Ninguém tem a cara para chegar à beira de uma mãe e dizer: olha, sou ator porno. Não é? O coração saltou fora, porque além do meu filho ser gay, é artista porno. Como é que tu chegaste até ao Sidney e até ao Eulália? Como é que tu soubeste da existência deles? Bom, inicialmente interessei-me pelo universo da pornografia em Portugal, depois de ter... Mas isso foi ainda eras um adolescente quando isso aconteceu, não é? Antes de ser começou adolescente, aí, não é? Antes de ser adolescente. Vamos para os anos 90 e essas Exato. coisas, para os filmes da Cicciolina, essas coisas todas. Portanto, se calhar esse fascínio começa por aí também, como Exato. é óbvio, não é? Mas, mas há coisa de 3 anos atrás comecei a ouvir algumas entrevistas de atrizes porno em programas de televisão, e senti que havia uma espécie de abertura de mentalidades no nosso país, porque portuguesas? em Portugal, Portuguesas? Exatamente, dentro do ok. universo da pornografia em Portugal, porque Ok. o universo da pornografia em Portugal sempre foi muito rotulado como uma coisa muito amadora, muito obscura. E tem graça tu falares nisso, E com porque razão. nós ainda há muito E com pouco razão. tempo celebrámos o podcast número 200 e roçámos esse universo, que é o que é que se fez no cinema pornográfico em Portugal, e tivemos inclusivamente uma atriz / ator transexual, Sim. que foi o nosso convidado, que era a Tuxa. Ok. Mas pronto, continua. Era só Mas para isso é lembrar um nicho, e isso também é um nicho dentro do nicho. Sim, mas nós acabámos por falar um bocadinho em todos os apontamentos mais Sim, relevantes que a pornografia em Portugal teve, Exatamente. e é um processo difícil, porque lá está, porque é tudo muito underground, tudo muito obscuro, produtoras que apareceram e desapareceram, é tudo assim muito, muito, muito estranho. Mas aqui o que me fascinou, de certa maneira, foi esses atores e essas atrizes, nomeadamente a Érica Fontes, que é a nossa atriz porno principal portuguesa. Talento nacional. Ela ter assumido perante o público em geral. Portanto, eu lembro-me dela estar em programas para 5 para a meia-noite, e de facto, quando comecei a ouvir e ver essas entrevistas, questionei-me como é que a família desta mulher, desta atriz, como é que a família reage a esta abertura por parte dela e a esta exposição por parte dela. Olá, eu sou atriz porno, portanto, e senti ao mesmo tempo uma espécie de mudança de mentalidade, ou pelo menos um bocadinho de uma abertura maior que em Portugal até então não existia, coisa que há 20 anos atrás a pornografia é algo que está... É um assunto tabu. Em Portugal é um assunto tabu, e em Espanha não é assim tanto, e é um país mesmo aqui ao lado. Eu sinto que há cerca de 10 anos, mais ou menos 10, 15 anos, houve assim um esforço coletivo em dar alguma dignificação ao cinema pornográfico que se fazia em Portugal. Começou-se a pensar em ser uma coisa mais glamourosa, não é? Quando apareceram aqueles canais Hot Gold, com produções com um bocadinho mais cuidadas, não é? Houve assim ali... E foi aí que apareceu a Érica Fontes, precisamente nessa altura. Sim, não foi há tanto tempo, foi há menos tempo, mas foi há cerca de 6, 7 anos.
Mas sim, eu não posso falar em cinema pornográfico porque hoje em dia, cada vez mais, uma das coisas que eu reparei é que já não se faz propriamente filmes com princípio, meio e fim. Filmam-se cenas, porque hoje em dia há uma catalogação, tendo em conta aquilo que as pessoas querem procurar, há uma catalogação das cenas, não é? Portanto, cenas com lésbicas, cenas com teens, cenas com pessoas mais velhas, portanto é um bocado isso. Mas na altura eu questionei muito como é que as famílias reagem a isso, portanto, ou seja, quando eu depois, entretanto, consegui entrar dentro desse universo, aqui em Lisboa e também no Porto, a minha intenção nunca foi, desde sempre, nunca foi fazer um documentário sobre os bastidores, porque o meu processo criativo desde sempre é um processo negativo que se constrói através da negação, ou seja, no fundo a primeira pergunta é o que é que já foi feito dentro desta área, e depois comecei a ver, olha, já foi feito um documentário sobre os bastidores, mais sobre aquilo, sobre aquilo outro, e aquilo que já foi feito no fundo eu ia sempre negando. Um documentário sobre as mães ou os pais dos atores porno, nunca tinha visto um documentário sobre isso, e a partir daí comecei também a pensar se de facto ter esse ponto de vista, ter essa abordagem. O lado humano, não é? Não digo o lado humano, essencialmente é um bocado a curiosidade, como é que tu reages, como é que eu, se fosse pai de uma filha ou de um filho que fosse ator porno, como é que eu reagia? Portanto, eu neste momento é uma questão, e na altura eu lembro-me que questionava muito como é que eu iria reagir a isso, e questionava-me como é que os pais da Érica Fontes reagem ao facto da filha de repente ser uma pessoa que toda a gente conhece e que é atriz porno. Portanto, no fundo, este documentário, acima de tudo, é um documentário também sobre o impacto que as escolhas dos filhos têm na vida dos pais. E pronto, e a partir daí comecei a entrar dentro desse universo e procurar os atores, e depois dos atores questionei-os e perguntei se era possível falar com as respectivas famílias. Portanto, como devem imaginar, 90% das pessoas disse-me um redondo não. Pois, claro. Claro. Então chegaste primeiro a este ator, ao Foster Riviera, não é? Que é assim que ele se chama? Sim. E por ele é que chegaste à mãe, é isso? E por ele é que cheguei à mãe, sim. Esse foi um processo, no caso deles, foi um processo extremamente fácil, porque quer o Foster, que eu não vou dizer Foster é o nome, Foster Riviera é o nome artístico dele, o nome dele é o Sidney. Que também dava para nome artístico. Também dava para nome artístico, exatamente. Quando cheguei até ele, portanto, é uma abertura incrível, não tinha nada a ver com os outros atores e as outras atrizes que tinha contactado. E por ele estava-se bem, e ele não me falou do pai, mas falou-me da mãe, que é uma mãe adotiva. E ele disse que à partida a mãe também não iria levantar problema, e assim foi. Ou seja, nessa altura já estavam bem um com o outro, é isso? Não estavam totalmente bem, eles ainda estavam no meio de um processo neste caso de aceitação, quer da mãe quer do filho, mas não estavam no início do processo, mas estavam já na final do processo, nesta caminhada, nomeadamente, que esta também teve que fazer. Ele não é só que não quer falar contigo, ele não fala com ninguém. Aceitei-te como eras. Agora aceitar a tua profissão, isso nunca. Ele tinha aqui tudo, ele é que deixou tudo. O que ele não tinha era aquilo que ele gostava de ter, era ser o número 1 na Alemanha, isso é granelo. Isto faz-me tão mal, você nem sabe o mal que isto me faz. Tu falaste aí no pai, e eu notei que tiveste um cuidado acrescido nos enquadramentos sempre em que o pai do Sidney estava presente. Isso deveu-se ao facto de ele não querer ser identificado com esta história? Sim, eu de certa maneira, uma das coisas que eu também já fiz no anterior documentário, no Parâmetro de Repente do Pensamento, eu recuso sempre a ideia de não colocar as pessoas, ou seja, ou de meter máscaras, tem que arranjar sempre uma maneira de mesmo não filmando as pessoas, mesmo que a cara deles não apareçam, eu acho que eles têm que estar no enquadramento do frame, de certa maneira. Sim, se eles estavam presentes, se ele fazia parte daquele cenário, não é?
necessariamente que o ter, mesmo que ele não quisesse ser identificado. Só para contextualizar, para que as pessoas que não estejam a ouvir, portanto, no fundo, nesta família, a mãe inicialmente não aceitou o facto do filho ser ator porno e também não aceitou numa primeira fase ele ser homossexual, e o pai ainda foi muito mais resistente, de certa maneira. Normalmente é isso que acontece, não é? Os pais é sempre... Normalmente é isso que acontece, e devido a esse processo, e durante o processo de pesquisa, aquilo que eu senti foi que, de regra geral, a figura feminina, a mãe, normalmente aceita sempre com muito mais facilidade os obstáculos que, de certa maneira, os filhos lhe incutem. E normalmente o homem, regra geral, tem sempre vergonha. Portanto, sempre vergonha de ter um filho que é homossexual, e é sempre muito mais difícil para o homem aceitar. Isso mexe Uma questão de mais... masculinidade, não é? De virilidade. Sim, e eu acho que tem a ver também uma questão social em relação àquilo que os outros pensam de nós. Claro, Exatamente, claro. O sim, inferno sim. são os outros sempre, não é? Exatamente. E senti que quando contactei os outros atores e as outras atrizes, senti que a figura masculina estava sempre muito ausente, e normalmente era uma figura que nunca aceitava a situação dos filhos. E por isso achei por bem representar isso no documentário, filmando o pai do Sidney, mas nunca mostrando a cara. Portanto, ou seja, ele estava sempre cortado por alguma razão, e isso ficou vincado no filme, porque as pessoas depois, entretanto, no final perguntam-me sempre, e o pai, que vê-se claramente que ele não queria aparecer, e era no fundo isso que nós quisemos representar na narrativa do filme. Tu tens ideia de quantas horas de brutos é que tu tinhas para trabalhar? Eu acho que tínhamos, se não me engano, cerca de 250 horas de filmagem. Se bem que... E isso ao longo de quanto tempo? Ao longo de quanto tempo? Nós filmámos cerca de 40 dias, mais ou menos. Foi a muito espaçado. Estou mais ou menos 50 dias de rodagem, sim. Cerca de 30 com a Eulália, cerca de 15 com outra família que entretanto acabámos por desistir da história, e cerca de mais 10, 15 dias também com o Sidney em Berlim. Vocês, enquanto lá estiveram, na Alemanha, vocês assistiram à rodagem de alguns filmes porno do Sidney. Alguns clipes. Sim. Isso foi de alguma forma constrangedor para vocês enquanto elementos externos? Para nós foi um bocado constrangedor, e nomeadamente para mim, filmar uma cena porno gay. Portanto, mas não foi mais constrangedor antes de começar a filmar. Mas filmaram-na numa lógica de making of, certo? Foi mostrar a estrutura que ali estava a acontecer por mais trás. ou menos, sim, mais ou menos. São mais planos fechados. São mais planos fechados. Sinceramente, nós inicialmente queríamos sentir um pouco mais de determinado tipo de gestos, de toques, de tonalidades de pele. Imagino que não quisessem uma coisa pornográfica no vosso documentário, não? Não, porque aqui o grande desafio é como é que tu mostras uma coisa sem mostrar. Ou seja, no fundo, o grande desafio foi esse. E inicialmente, nós já tínhamos, na outra história, na história da mãe com a filha atriz porno, nós já tínhamos, eu e a equipa, já tínhamos estado todos numa rodagem de uma cena no Porto. E pronto, e fizemos 2 cenas dessas, e tivemos a gravar novamente pornografia. Portanto, a nossa equipa já estávamos vá lá habituados, já para nós não era novidade, mas só que para mim o facto de ser sexo entre 2 homens, para mim foi mais constrangedor, mas foi apenas o início, porque só aquele choque. Sim, é o choque inicial, mas porque a partir do momento em que tu ligas a câmera e que metes o teu olho no viewfinder, neste momento os teus pensamentos vão-se estar focados, se a luz está boa, se o som está bom. Portanto, e de certa maneira o viewfinder e a concentração no trabalho distancia imenso. Portanto, mas isso sempre me aconteceu, quando era repórter da SIC, isso também me acontecia. Eu lembro-me no Haiti, estive a filmar, cheguei 2 dias depois do terremoto que matou de cerca de 210 mil pessoas, e quando lá cheguei vi pessoas no meio da rua, muitos mortos.
E eu, na altura, tenho esta frieza de dizer, quando estava a filmar aquelas ruas, estava sempre preocupado se aquilo estava focado, se não estava focado. Portanto, quem passa por isso, depois já consegue tudo o resto. Uma das estratégias iniciais era tentar apanhar um ator ou uma atriz na sua primeira cena porno. Portanto, ou seja, nós queríamos acompanhar uma atriz que fosse fazer uma primeira cena porno e queríamos acompanhar todo aquele processo desde o momento em que esse vídeo é editado e depois vai para a net e é mostrado na net e depois, entretanto, toda a reação dela, não é? E toda a reação dela e a maneira como... de mentalização, não é? Exatamente, todas essas coisas e a maneira como a família, de repente, depois vai descobrir isso. Portanto, nós tínhamos essa ambição inicial, só que nunca conseguimos encontrar uma atriz ou um ator que filmasse pela primeira vez durante aquele processo que a gente estava a fazer a pesquisa. Eu ainda fiz um casting, ou seja, eu questionei um produtor do Porto, porque normalmente eles precisam de ser pessoas para filmar. Os castings, quando eu digo um casting, normalmente é uma mulher ou um homem, ou neste caso era uma mulher que fala em frente a uma câmara, em que conta um bocado a história dela e depois de repente chega um homem e faz sexo com ela. Pronto, basicamente é isso. E eu filmei uma cena porno, eu próprio filmei uma cena porno no Porto. De um casting. Num casting, exatamente. Portanto, eu também já estava mais ou menos... Isso vai estar nos extras do DVD? Está nos extras do DVD, sim. Mas foi interessante, foi muito interessante. Senhor diretor do casting, foi aprovada a miúda ou não? Não passou? O meu trabalho foi apenas filmar. Portanto, o produtor neste caso ela não foi a primeira cena dela, mas foi o primeiro casting dela, mas não foi a primeira cena. Casting dela naquela produtora, mas não foi a primeira cena dela. Portanto, ela já tinha feito outras cenas. Okay. Tu, tecnicamente, eu senti que tu tinhas adotado ali 2 registros visuais. Tu tens momentos de câmara fixa que eu associo mais aos segmentos da Dona Eulália. E depois tens momentos de movimento livre que eu associo aos segmentos com o Sidney. Tu queres explicar o porquê desta opção? Não, nomeadamente os planos uma câmara mais fixa tem a ver com o facto também da grande parte da Eulália passar a sua rotina à frente de um computador. Portanto, ou seja, onde propriamente não há muito movimento, não há, portanto, é uma pessoa mais parada. Mais idosa, não é? Sim, também por isso, mas essencialmente o facto dela... Há aqui um contraste grande entre, nomeadamente, o que nós quisemos também tentar transmitir do ponto de vista de narrativa visual e do ponto de vista de estética também visual, é que há um contraste grande entre as vidas. Neste caso temos uma mãe, que é uma mulher conservadora, católica, mais idosa, que passa grande parte do seu dia no computador à procura do seu filho e tentando falar com o seu filho, portanto, de uma forma muito, é uma rotina muito estática, portanto, ou seja, e daí nós temos utilizado essa opção. E depois o filho, que é completamente diferente, na altura ela tinha 26 anos, muito mais, rebelde no bom sentido da palavra, nunca está parado, e de certa maneira, através de 2 estilos de linguagem estética, também quisemos marcar de facto esse contraste de vidas, porque essencialmente esta é uma história que cativa pelo contraste que existe entre os 2 personagens. 2 mundos. Exatamente, claro. O Sidney, ele não é ator a tempo inteiro, certo? É muito difícil, são apenas muito poucas pessoas que na Europa, estou a falar na Europa, nomeadamente em Berlim, que são atores profissionais. Estou a falar de porno gay. Okay. A nível de pornografia hetero, também apenas os Estados Unidos é que são a grande meca da pornografia mundial, mas mesmo na Europa, onde, nomeadamente em Barcelona e em Praga, que são de certa maneira as capitais europeias da pornografia, mas não é muito normal teres muitos atores porno profissionais. Normalmente são pessoas que acumulam sempre um outro trabalho.
ligado à área do sexo ou não. Neste caso, o caso deste ator porno, do Sidney, ele é web designer, portanto, ou seja, não tem uma nada a ver. que não tem nada a ver com ator porno. Normalmente é sempre 90% dos atores eles fazem aquilo como hobby e para ganhar mais dinheiro, como é óbvio, não é? Portanto, Claro. porque também não fazem isso de graça. Mas ser profissional é de facto extremamente difícil. Uma das coisas que já agora que eu entre aspas, que fiquei um pouco surpreendido é que o mundo da pornografia tinha sempre aquela ideia que o mundo da pornografia era um mundo que também muito mais obscuro e pudesse também estar ligado ou não a determinado tipo de meios, como strippers, como prostitutas ou prostitutas de luxo. Isso também existe, mas também existe muita gente que não pertence a nenhum desse tipo de meios. Sei lá, por exemplo, temos um ator porno cá em Portugal que ele é segurança de um hospital. Neste caso, a outra atriz que a gente também estava a acompanhar, ela trabalha numa clínica clínica médica, portanto, ou seja... Estou-me a lembrar daquela notícia daquela professora que foi expulsa porque o pessoal descobriu que era atriz porno. Não é? Exatamente. Enfim, Não era atriz porno, ela em Mirandela, não é? Acho que era stripper, eu já ouvi esta história, mas em vários Não era cenários, atriz porno, sim, já não não era lembro atriz bem de porno. onde é que era. Sim, mas era, ou seja, eu já não me lembro bem, se calhar era stripper, sim, se calhar era isso, portanto era isso, mas não era atriz porno. calhar. Porque daí, nomeadamente as atrizes porno, aquilo que eu senti quando nós lhe questionamos, elas próprias diziam, olha, estás a perguntar se eu venho da prostituição ou não, essas coisas todas. Sim, gostava de saber, não, olha, não venho da prostituição. Sou uma pessoa normal e simplesmente comecei a fazer isto com o meu namorado e gostamos e experimentámos. E eu acho que também há muita gente que faz há muitos casais dentro do universo, nomeadamente em Portugal. Pois é verdade, também tenho essa ideia. Marido e mulher, não é? Que fazem, cada um faz a sua cena ou até em conjunto, não é? Sim. Eu por acaso assisti uma vez a um documentário precisamente sobre os bastidores da indústria porno, em que falava precisamente da relação entre atores porno, entre si. Se conseguiam ter uma relação, sabendo que seria mais fácil, não é? Sabendo a profissão que têm, haver uma relação entre dois atores porno, e que isso nem sempre era verdade. Porque havia ciúmes até a contracenar em cenas, às vezes o namorado com a namorada, e depois havia um terceiro elemento, e havia ali pequenas questões de ciúmes e eram sempre relações que não eram duradouras. Precisamente porque não é por estarem dentro do mesmo meio e por se calhar estarem mais elucidados sobre o que se passa, que deixam de ter se calhar algum receio ou alguma reticência em relação ao parceiro, não é? Sim. Sim, neste caso esta atriz que nós quando estivemos a acompanhar, ela fazia também com o namorado. Portanto, e é óbvio que quando o namorado... Mas exclusivamente com o namorado, não é? Não exclusivamente. Não exclusivamente. Quer dele, ou seja, né, quer ela também não era exclusiva do namorado, de certa maneira. Ela também fazia com outras pessoas. Mas era mais difícil, como é óbvio. Na altura eu lembro-me que nós gravámos uma cena com eles em que eles trocaram de parceiros e ia dando para o torto. Não digo para o torto, mas há uma mudança de clima. Se há ali uma mudança, sim, há ali, porque é óbvio que ela viu coisas na pessoa que estava a contracenar com ele, na outra mulher que estava a contracenar com ele, provavelmente ele também viu coisas. Ela deu-te mais prazer. Exatamente, sim. Não, eu acho que é normal, portanto, ou seja, não, mas há muitos casais, porque são muitas vezes eles começam sempre muito... é assim que começam, portanto, ou seja, percebem que funcionam bem e por que não experimentar, portanto, ou seja... Eu gostava de um dia ir às finanças e a pessoa que me atendesse do outro lado que fosse uma atriz porno. E se calhar já foste, só que não sabes. Já fui atendido por uma atriz porno, é possível. Mas pelo menos gostava, já que as finanças estão sempre a fornicar... Era pelo menos ok, estou a ver, é face to face. Okay? Não, aliás, por exemplo, essa atriz que esteve cá, por exemplo, lembro-me uma vez, esteve aqui num jantar de amigos e nós também os convidámos, esse casal de atores porno. E no final, portanto, ia a um jantar, apresentei-os
com os nomes verdadeiros deles, e então elas, no final, houve uns amigos meus que no final disse, olha, sabes aquele documentário sobre pornografia também que estou a fazer? Sim, olha, aquele casal que lá estava eram atores porno, são atores porno. A sério, mas eles são perfeitamente normais, vá. Estavam à espera que eles fossem monstros com 2 tentáculos. Exatamente. E as pessoas isso não se apercebem, portanto, acho que é daquelas coisas boas que, entretanto, esta profissão acaba por trazer, é conhecermos este universo, ou seja, no fundo é através à boleia do cinema e à boleia dos filmes, não só digo à boleia dos filmes, à boleia dos filmes, das reportagens, vamos acabando por conhecer outros mundos, outros universos que de outra maneira nós não conhecíamos, não é? Nomeadamente quem faz cinema e quem faz jornalismo, até mais quem faz jornalismo, porque todos os dias são histórias diferentes e são cenários diferentes e de certa maneira a vida torna-se muito mais rica tendo em conta aquilo que tivemos a oportunidade de assistir. Olhem, amigos, deixem-me fazer aqui um intervalo nesta Então, animada conversa para colocar aqui a rubrica do José Santiago, o direto para vídeo. Eu não sei o que é que ele preparou, eu apenas lhe disse que este podcast ia ser sobre um documentário que andava mais ou menos à volta da indústria pornográfica e ele só disse, deixa comigo. Portanto, vamos ouvir o que é que ele nos vai apresentar a partir deste pressuposto. Sejam muito bem-vindos a mais um Direto para Vídeo aqui no podcast VHS. Hoje o tema, pela segunda vez, tem a ver com pornografia, desta vez noutra vertente, e eu decidi escolher um filme de Gerard Damiano chamado Skin Flicks. Quem não conhece Gerard Damiano é normal, mas o trabalho dele é bem conhecido. Garganta Funda foi um dos filmes que lhe deu fama, outro foi O Diabo em Miss Jones, e desta vez ele chega aqui com o filme Skin Flicks, que é talvez o trabalho mais pessoal do realizador, uma vez que retrata um pouco da frustração que ele também sentia com a indústria na altura, apesar de ele ser um precursor daquilo que se chama o cinema erótico, pornográfico, artístico, um cinema pornográfico mas com história, e este filme não foge a essa exceção. Este filme fala-nos de um realizador de filmes pornográficos que tem alguma frustração para com a indústria e com as pessoas que lhe encomendam o filme. Ele quer tornar as coisas muito mais artísticas, quem quer vender o filme só quer o sexo, e é engraçado que este filme é muito mais do que um filme pornográfico. É um filme que tem muito a contar acerca da indústria e daquilo que era The Deuce, a 42nd Street em Nova York, e da maneira como estes filmes eram produzidos. Esta edição é da Vinegar Syndrome, já tinha falado desta editora há algum tempo, e é mais uma vez uma edição de luxo. Só 2.000 cópias foram feitas deste filme, não sei se esta já está esgotada ou não, por isso vão até vinegarsyndrome.com para saber se conseguem a vossa cópia. Tem também uma slipcase que dá muito gosto de colocar na prateleira. Mas para além disso também está recheado de extras, para além também da já habitual edição dupla com DVD e Blu-ray, também uma capa reversível para ficarmos com o artwork do filme na altura também do lado de fora. E os extras incluem coisas muito, mas muito interessantes, que são o comentário áudio de historiadores acerca da 42nd Street e também do cinema pornográfico dos Estados Unidos nos anos 70. Esses historiadores são Sam Deegan e também Ether Drain, e também tem uma entrevista áudio com uma das atrizes, a Sharon Mitchell, que ainda hoje continua a ser uma voz ativa na indústria da pornografia, mas não como esperam. Ela já não é atriz, no entanto foi ela que iniciou uma clínica que faz testes
regulares aos atores e a todos os players da indústria e de maneira a poder regularizar melhor toda a situação das doenças sexualmente transmissíveis dentro da área, e fez um ótimo trabalho em relação a isso. Uma curiosidade, um dos atores deste filme, podem reconhecê-lo do filme Holocausto Canibal, uma vez que é lá está a pessoa que vai na expedição à procura dos filmmakers que não conseguiram voltar da selva amazónica. Portanto, podem encontrar Robert Kerman neste filme. Skinflix, fica aqui a dica, e eu acho que devem dar uma vista de olhos, não só para conhecer mais de Gerard Damiano, mas também para verem como a indústria mudou ao longo do tempo e como as frustrações de alguns realizadores já estavam aqui presentes. Por isso, por agora é tudo. Continuem na companhia do VHS e nós voltamos numa próxima vez para o Direto para Vídeo. Ficámos a conhecer mais um bocadinho aí desse cantinho obscuro do cinema. Bem, sem querer spoiler muito a história do filme, um dos momentos de maior tensão tem a ver com a participação do Sidney no salão erótico Eros. Vocês, na altura, quando estavam a gravar, sentiram que esse momento poderia ser decisivo para toda a narrativa do filme? Sim, esse momento do Aerosporto, portanto, que é um festival erótico, é um salão erótico do Porto, que existe todos os anos, normalmente em março. Sim, sentíamos que era um momento decisivo, porque sem estar muito a revelar no filme, portanto, não vou revelar muito, mas de certa maneira esta mãe, uma das fases desta caminhada que ela quis, de certa maneira, desde o momento da descoberta que o filho é ator porno e homossexual, até o momento de uma aceitação, ela há um determinado momento deste processo, desta caminhada que ela fez, que ela sentiu a necessidade de querer ver o filho ao vivo. Portanto, corajosa. Corajosa, sim. E foi uma situação em que nós, e é uma coisa que nós quando a conhecemos, ela tinha-nos dito que era uma das coisas que ainda faltava fazer, que era ver o filho ao vivo. Porque achava que era no fundo uma etapa final que ela tinha que ultrapassar. E de certa maneira esta era uma espécie de leitmotiv também para a narrativa. Havia ali um propósito, havia ali um objetivo que ela queria atingir e que nós narrativamente tentámos também incluir isso. Sim, foi um momento muito difícil de filmar. No dia em que a mãe estava para ir, houve ali uma reviravolta que eu não vou estar a revelar, mas posso revelar, não é bem spoiler. Não revelar. É só por mim. A decisão é apenas tua. Não, mas houve ali uma reviravolta e houve ali uma chatice entre mãe e filho. E isso está presente no filme. E isso virou-se um bocado contra nós, porque de repente a mãe queria desistir do projeto, portanto isso era terrível. Estava muito aborrecida com o filho, porque gostava muito de ir ao salão erótico. Aquilo não foi o que ela esperava, é isso? Sim, mas para nós, equipa de filmagem, para nós para mim foi um momento que eu nunca mais vou esquecer, pela dificuldade que foi tentar, porque já tínhamos estado já já estávamos há mais de 7 meses a trabalhar com esta família, e de repente ela... Eu normalmente não costumo... E não tinhas um papel assinado? É isso que eu ia falar, mas eu acho que mesmo havendo o papel assinado, do ponto de vista pessoal, humanamente nós não nunca... tem coragem ou não de fazer não temos coragem de... Não, tenho aqui o papel assinado, vamos seguir em frente. O papel não serve de nada quando humanamente sentimos que não há hipótese de continuarmos, de certa maneira. Portanto, não acho que isso é uma coisa... O papel é uma salvaguarda. Sim, mas ali era quase morrer na praia, não é? Pois era. Sim, eu lembro... É óbvio que nós
nesta vida de contar histórias. Normalmente eu não gosto de falar só em cinema, porque isto, contar histórias não é uma coisa de cinema, é uma coisa de... o jornalismo também conta histórias, a literatura conta histórias, a pintura conta histórias, o teatro conta histórias. Portanto, neste mundo de contar histórias, há sempre momentos de extremamente stress e esse foi um deles que nunca mais me esqueço, nunca mais me hei de esquecer, porque de facto foram momentos para nós foram muito difíceis, porque andamos tanto tempo a trabalhar, é como no fundo a gente faz aquele comboio de dominós que demoramos 7 meses a meter as pecinhas todas e de repente alguma coisa corre mal e há uma peça que cai e automaticamente tudo o que está para trás cai tudo também, portanto, ou seja, mas felizmente depois, entretanto, nessa mesma noite conseguimos resolver esse impasse e continuámos a história, portanto, mas na altura foi um momento de muita tensão, e sabíamos que era um momento decisivo e o desfecho da história também estava um bocado dependente desse dia, não é? Sim. Portanto, porque alinhámos muito o filme, as filmagens para esse dia, não é? E eu acho que essa tensão toda que tu estás a dizer que viveste transparece para o ecrã. Sim, a ideia é um bocado essa, porque foi um bocado essa, porque de facto sentiu-se-me ali muita tensão e felizmente que a Eulália voltou atrás para bem de todos. Ainda bem que isso aconteceu. Ainda bem. Então, e agora que a Eulália saiu do armário, como está a relação dela com o Sidney? Não, a relação está normal, portanto, ou seja, eu acredito que este foi o meu filme em que os personagens ficaram melhores depois da entrada do cinema na vida deles. Até porque o próprio Sidney diz que sentiu o outro lado, não é? Portanto, ou seja, sentiu o lado da mãe, porque nunca tinha visto o lado da mãe da maneira como viu depois no filme. E de certa maneira a mãe também percebeu que em determinados momentos era demasiado, e não digo intrusiva, mas era demasiado persistente e teimosa é mãe galinha, era demasiado mãe galinha para com o filho, e também se conseguiu rever. Normalmente quando nós, a mim nunca me aconteceu, não é? Porque eu no fundo eu retrato a história das outras pessoas, mas se fizesse uma história sobre mim, é óbvio que eu ao rever-me no ecrã, se calhar ia descobrir coisas novas sobre mim e comportamentos que eu tenho que se calhar de outra maneira não consigo detectar, de certa maneira. Então, basicamente, o filme ajudou a Eulália a ser uma melhor mãe e o Sidney a ser um melhor filho. Claro que sim, acho que sim. Aliás, uma das reações das pessoas, de algumas pessoas que veem o filme, é que se sentem-se, agora há pessoas que me dizem, olha, cheguei a casa e dei um grande beijinho à minha mãe, e sentimos que as pessoas conseguiram se rever em determinadas situações do que o filme. E a senhora tem aparecido na televisão e parece ser super querida. Não é? É muito fácil gostar dela. Sim. Ela gosta muito de falar, portanto. Yeah. E o facto dela ir tanto à televisão, eu acho que é a validação. Se dúvidas ela tinha, não é? Em relação ao que fez e este percurso todo, o facto dela ter agora tanta gente à volta dela a dar-lhe os parabéns, não é? Sim. É bom saber que esta pessoa de alguma forma está a ter o retorno que precisava depois deste esforço que foi isto tudo. Nós, quando entramos para os filmes, não pensamos nisso, ou seja, nós não... Acho que o importante é contar a história, mas é óbvio quando depois temos essas repercussões positivas, para nós é ótimo, não é? Portanto, aliás, várias vezes a Eulália entre aspas, nos agradeceu, quando nós é que temos que agradecer, como é óbvio, não é? Claro. Porque nós só conseguimos fazer filmes com este tipo de personagens reais e essa é a nossa matéria-prima, de certa maneira, portanto, e a única coisa que muitas vezes nós em documentário damos em troca é o respeito, mais nada, portanto não há honorários, não há essas coisas todas e estas pessoas abrem a vida, as suas vidas para no fundo para nos darem espaço para contarmos as histórias, mas neste caso foi ótimo porque Eulália, sentimos que a Eulália depois de nos conhecer, o mundo abriu-se, de certa maneira o cinema abriu-lhe várias janelas, né, para a vida dela, porque ela enfrentou, ela viveu esta situação, esta revelação do filho de uma forma muito solitária,
nos primeiros anos. Portanto, ela descobriu em 2013 que o filho era ator porno, e durante os primeiros 3 anos ela viveu isto de uma forma muito solitária. Foi toda a gente da família já sabia, excepto ela foi a última pessoa a saber, e por isso ela ficou muito magoada. Mas nós, na altura, quando a conhecemos, sentimos que ela queria falar. Portanto, e a nossa presença foi, de facto, uma espécie de libertação também. Nós fomos muito confidentes dela, e ela permitiu abrir-se muito connosco. E isso, de certa maneira, Todos ganham, não é? E acho que toda a gente ganhou. Jorge, onde é que vamos poder ver o filme futuramente? Bom, o filme neste momento está em Lisboa, Porto e Cascais. Vão ver se temos ter sessões também a Lisboa, Porto e Cascais, o Porto Teatro Trindade, em Lisboa, Cinema City Alvalade, e em Cascais, no Cascais Vila. E depois vamos ter sessões, neste caso penso eu, vamos ter em Viseu, vamos ter em Coimbra, peço desculpa, na Figueira da Foz, vamos ter em Aroca, portanto, e outros cineclubes, vamos fazer também outros cineclubes que estão neste momento agora a fechar. Mas para melhor, para quem nos quiser, basta seguir a página do Facebook do filme, Até que o Porno nos Separa, ou no Instagram, e aí tem sempre atualizado, ou no site Até que o Porno nos Separa.com, portanto, e aí tem as exibições atualizadas. Opa, Fantástico. acho que opções não faltarão para quem quiser ainda ver o filme. Jorge, obrigado por teres Parabéns vindo aqui pelo ao nosso vosso Estaminé. podcast, é muito bom. Obrigado. Acho que é muito bom falarmos sobre estas coisas, portanto, sobre cinema, e tendo em conta que os podcasts é algo que cada vez mais, eu pessoalmente cada vez mais ouço, já que não tenho televisão na cozinha, e quando estou na cozinha a tratar de coisas, cada vez mais ouço podcast. Exatamente. E acho que é muito bom. Já tens mais um com mais de 200 episódios, podes... Boa. Tens aqui muita noite para preencher. Um manancial exatamente. para não faltem preencher. opções. Exatamente. Parabéns. Então vá. Amiguinhos que estão desse lado a ouvir-nos, obrigado pela vossa monogamia podcastiana. Estamos no sítio do costume, no iTunes, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, como VHS Podcast. E quem nos ouve sabe que nós somos como um bom filme porno. Guardamos sempre o melhor para o fim. Splash!